Eu não esperava estar falando isso daqui na última rodada do Campeonato Carioca, mas eu tenho feito muita coisa que eu não esperava fazer relacionada ao Fluminense desde o ano passado. O fato é que o Fluminense hoje joga contra o Bangu a sua permanência na competição do Campeonato Carioca, na briga pelo título. É a última rodada. Todos os cálculos, os resultados que favorecem e não favorecem, e claro, prognóstico para o jogo de hoje. Tudo que você precisa saber para o jogo entre Fluminense e Bangu, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Roda aí a vinheta. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e comenta aqui o seu palpite para esse jogo. Vou fazer um negócio também, comenta aqui embaixo. Eu vi o pessoal da Central Fluminense fazendo isso e achei legal. O seu nome e a sua cidade, tá? Se você for do Rio de Janeiro, comenta teu bairro, já é? Então, da cidade do Rio. Se for do estado do Rio, aí comenta a tua cidade. Aí bota assim, Gabriel Amaral, Rio Bonito. Que aí, no próximo pré-jogo, sempre no pré-jogo, eu vou ler aqui cerca de 5 comentários, combinado? 5. Eu vou ler aqui de cidades, vou pegar aleatoriamente cidades e nomes para poder ler aqui. Isso é bom para o canal ter mais engajamento e também para poder valorizar a galera que comenta, a galera também que acompanha do Brasil inteiro. Então comenta aqui embaixo. Se for de fora do Brasil, pô, aí você vai ter um trabalhinho a mais. Comenta o nome da tua cidade e o nome do país, tá? Tipo, cidade do México, que aí fica maneiro. Vamos lá, as informações básicas sobre Fluminense e Bangu. O jogo é às 6h30 da tarde. Depois de 200 mil com mudanças de horário, o horário acabou finalizado para 6h30 da tarde. Jogo no Maracanã. E a transmissão será feita pela TV Globo e pelo Premiere. Fica a dica, né? Na verdade, não é nem a dica, né? Fica a indignação, né, de que no mesmo horário tem a FluFest. Eu vou falar disso aí ao longo do pré-jogo. Então, 6h30 da tarde, a nossa transmissão aqui no Raiz Tricolor abre às 4h30 da tarde, diretamente do Maracanã. Você já conhece, você já tá acostumado a acompanhar a nossa transmissão. Se não tá, acompanha hoje, tá? Histórico entre Fluminense e Bangu é uma sapecada absurda, tá? Isso porque são 268 jogos entre Fluminense e Bangu, com 165 vitórias do Fluminense, 47 empates e 56 derrotas apenas. Um aproveitamento de quase 68%. E aí, por que é essa pecada absurda que eu falei? O Fluminense ficou de 98 até 2022 sem perder pro Bangu. E não é só sem perder, é ganhando direto. De 2003 até 2024, o Fluminense só perdeu pro Bangu uma vez e ganhou todos os outros jogos. Ao todo, foi uma sequência, o Fluminense conseguiu emplacar uma sequência de 15 vitórias seguidas em cima do Bangu. Então estamos falando de um freguês histórico, que inclusive nos últimos 5 jogos contra eles, aliás, vou até aumentar, nos últimos 8 jogos contra o Bangu, a gente tem vitórias de 4-0, 4-0, 5-1, 5-0 e 4-1. Ou seja, dos últimos 8 jogos, 5 foram goleadas da gente. Os outros 2 foram vitórias normais e 1 foi a derrota de 2022. Então, historicamente, estamos falando de uma equipe que já apanha bastante pro Fluminense. A verdade, a literal é essa. E que dessa vez ainda vai ter mais um contexto de já estar rebaixado. O Bangu não ficará no Campeonato Carioca na primeira divisão, porque já fez apenas 4 pontos nesse Carioca. Não ganhou nenhum jogo, em 10 jogos fez 2 gols e tomou 17. Vou repetir, em 10 jogos o Bangu fez 2 gols e tomou 17. E aí é aqui onde a gente começa os nossos cálculos para o jogo de hoje. Vamos lá, tá? A gente mostra aqui a nossa tabela do Campeonato Carioca e com os resultados desse sábado, o Flamengo terminou na liderança da Taça Guanabara, foi o campeão, Volta Redonda ficou apenas em segundo com a vitória do Boa Vista e um resultado muito importante aconteceu. O Sampaio Corrêa venceu o jogo dele por 3-1 contra a Portuguesa e isso anulou as chances do Fluminense passar com um empate. Sim, o Fluminense tinha como passar com um empate. Agora o Fluminense até consegue terminar na frente do Vasco e do Madureira, por exemplo, e do Botafogo, mas não conseguiria terminar na frente do Nova Iguaçu.
Nesse caso, né, se o Fluminense empatar, ele vai a 15, ou o Madureira vai a 16, ou o Madureira vai a 18, ou o Nova Iguaçu vai a 16. Então não dá mais pra passar com empate. Fazendo os cálculos reais, né, a gente vê que o Sampaio Corrêa tá por aqui, numa dessas, se o Fluminense tropeçar, pode ser que o Sampaio Corrêa, né, se classifique, mas isso é muita doideira. O Fluminense a gente tem que trabalhar com o cálculo da vitória. O Fluminense só passa com a vitória. Vamos lá, partindo do ponto de que o Fluminense venceu o Bangu, a gente começa a olhar pro lado. Lá em Nova Iguaçu vai estar rolando Nova Iguaçu e Madureira. Ali do lado de São Cristóvão e São Januário vai estar rolando Vasco e Botafogo. Olhamos primeiro para o jogo do Madureira. Você vai entender já já o porquê. Olhamos para o jogo do Madureira. Quanto que tá? Ah, o Madureira não tá vencendo, tá empatando ou perdendo. Tamo classificado, dane-se Vasco e Botafogo. O cálculo de lá é só para fazer saber quem a gente vai pegar. Ah, Gabriel, Madureira está ganhando. Aí a gente olha pro jogo do Vasco. Quanto que tá? Ah, não, tá, o Botafogo tá ganhando ou então tá empatando. Tamo classificado. Em quarto colocado. Né? O Madureira ganhando, a gente é quarto no máximo. E não, Gabriel, além do Madureira tá ganhando, o Vasco tá ganhando também. Aí a gente precisa contar saldo. A gente precisa, se o Madureira ganhar o jogo dele, a gente precisa ganhar demais do Bangu do que o Vasco vai ganhar do Botafogo. Vamos agora aquele resumão do cálculo para poder aquela hora, a hora que o professor vira e fala bem assim, vamos lá então, resumindo, que é a hora que você presta atenção e aprende a passar na prova. O Fluminense precisa ganhar o jogo dele. Para se classificar, ou o Madureira não pode ganhar, ou o Vasco não pode ganhar. Um dos dois. Só aconteceu um, show. Não pode acontecer um só dos dois. Aconteceu os dois, o Madureira tá ganhando e o Vasco tá ganhando, aí a gente tem que brigar de saldo com o Vasco. Por isso que eu falei até esses dias de que a gente depende mais ou menos só de nós mesmos. Porque a gente não depende que o Botafogo faça algo por a gente. É só a gente fazer mais contra o Bangu do que o Vasco fizer contra o Botafogo. Se o Vasco fizer 6, a gente precisa fazer 7. Só que os jogos vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Então o cálculo é muito simples. O Fluminense precisa abrir o placar rápido. Abrir o placar rápido, tá ganhando o jogo, tá se classificando. Saiu o gol do Madureira, saiu o gol do Vasco, precisa focar em golear o Bangu. O ponto é esse. O Fluminense precisa entrar em campo. Se o Fluminense entrar em campo e fizer 5-0 no Bangu, o Fluminense só será eliminado se o Vasco fizer 5-0 no Botafogo. Essa tem que ser a cabeça da galera. Se eu fizer aqui 4-0 no Bangu, o Vasco lá vai ter que estar fazendo 4-0 no Botafogo para poder se classificar. E mais, tá? Porque ainda que o Madureira tropece e perca o seu jogo, tá valendo pegar o Volta Redonda na semifinal. A briga de saldo com o Vasco. Então, se o Fluminense estiver ganhando por 1-0, o Nova Iguaçu pode estar enfiando 18-0 no Madureira. Você tem a certeza da classificação. O Fluminense tem que continuar fazendo gols no Bangu para poder garantir que vai ficar na frente do Vasco. O objetivo do Fluminense hoje, dentro de campo no Maracanã, tem que ser ficar na frente do Vasco. Porque se ficar na frente do Vasco com uma vitória do Madureira, passou em quarto, tá show, esse era o objetivo. Se ficar na frente do Vasco com um tropeço do Madureira, passa em terceiro e pega o Volta Redonda. Se passar em quarto, pega o Flamengo. Gabriel, e se o Botafogo ganhar? Meu amigo, o Botafogo ganhando, a gente tem que ganhar também, o Botafogo passaria em quarto. Se o Madureira tropeçar. Pro Botafogo passar, o cálculo é uma merda, tá? Ele tem que ganhar o jogo e torcer ou pra Madureira ou pro Fluminense tropeçarem. E ainda assim precisa ganhar de 2 gols de diferença pra poder empatar em tudo ali com o Sampaio Corrêa. O Botafogo está praticamente eliminado. Vai jogar com a equipe reserva contra o Vasco. Aliás, 2 não, 3 gols de diferença. Porque se empatar em tudo com o Sampaio Corrêa ganhou deles no confronto direto. Então o Botafogo já entra em campo desestimulado. Mas desculpa, o Bangu desestimulado e o Botafogo desestimulado, o Bangu é muito mais frágil, né? O Botafogo não vai entrar em campo para tomar uma coça num clássico. Então, repetindo, tá? O cálculo é muito simples. O Fluminense precisa golear o Bangu no Maracanã demais do que o Vasco vai ganhar do Botafogo em São Januário. Caso seja de menos, aí tem que torcer pro Madureira não ganhar o jogo dele. O cálculo é muito simples, beleza? E passa em terceiro no caso de um tropeço do Madureira, e a gente tiver ganhado demais do que o Vasco, ou passa em quarto se a gente ganhar de menos do que o Vasco com o Madureira tropeçando, ou se a gente ganhar de mais do que o Vasco, mas com o Madureira vencendo o jogo dele. Todo esse acompanhamento vai ser ao vivo no Jornada KTO 1902, aqui no Raiz Tricolor. Então vem assistir esse jogo com a gente, tá? A gente vai estar de olho ao vivo, instantaneamente, para poder pegar todas as informações sobre esse jogo. Um pesar, tá? E uma reclamação que eu faço aqui
Já fiz em outros vídeos, mas quero deixar isso registrado no pré-jogo, porque eu considero que o Raiz Tricolor também é um documento histórico aqui de registro do Fluminense. Tem vídeo meu aqui de 18, de 19, de 20, 21, 22, 23, 24, 25, pandemia, pré-Mário Bittencourt, pós-Mário Bittencourt, da eleição. Então, assim, é um registro dos últimos 7 anos do Fluminense. O Fluminense marcou uma festa e tem lá os motivos que foram apresentados 12 horas antes da festa começar. Uma festa, a FluFest, foi marcada pro dia onde o Fluminense tem esse jogo importante. Até o momento, a gente conseguiu descobrir que o Fluminense não chegava a 10 mil ingressos vendidos para Fluminense Bangu. A FluFest, segundo o próprio Fluminense, teve ingressos esgotados. A procura também era bem baixa, convenhamos, então não sei o que eles fizeram lá para os ingressos serem esgotados. O fato é que vai estar tendo shows em Laranjeiras no mesmo horário do jogo do Maracanã. Ah não, Gabriel, mas eles vão parar o show pra botar um telão. Desculpa, Laranjeiras fica a 5, 10 quilômetros do Maracanã. Fluminense sabe que fez merda. Fluminense não é um clube de festa. Fluminense não é um organizador de shows. Não é um promoter. O Fluminense é um clube de futebol e tá prejudicando o seu próprio desempenho no Maracanã para fazer festa. É bom só deixar isso claro. Não importa quem é o cantor, mas não... Meu amigo, o Fluminense está marcando, no mesmo dia que tem um jogo decisivo pelo Campeonato Carioca, no Maracanã, uma festa em Laranjeiras. Nem o Botafogo, que já ouviu o seu dono repetir 200 vezes que não tá nem aí pro Carioca, cagou tanto na cara do torcedor como esse jogo do próximo domingo, com uma festa em Laranjeiras. Mas vamos lá, vamos falar do jogo de hoje. Aqui, no caso do jogo de hoje é o mesmo, né? Mas vamos falar de bola e campo, como a gente pode ir pra esse jogo. Bem, vamos lá, vamos pra parte do bola e campo, escalações aí na tela, lendo rapidamente a escalação do Bangu, né? Eu confesso que não pesquisei muito, o Bangu já tá rebaixado, pode ser que tenha algumas mudanças. Mas o Vitor Brasil goleiro, Vitinho, André Castro, Ramon e Ítalo, Alex Moretti, Diogo Correia, Lucas Natan, João Felipe, Vitor Mendes, que não é aquele, esse é atacante, e João Veras, o provável time do Júnior Lopes. Sobre o Fluminense, a gente tem algumas dúvidas e que provavelmente não vão ser esclarecidas hoje. Até vocês estão vendo que eu deixei o Guga aqui ao lado do Samuel Xavier. O Guga tá suspenso pro jogo de hoje. Eu esperava que esse jogo, quando eu não lembrava que o Guga tava suspenso. E aí, eu esperava que falei, pode ser que esse jogo seja o tira-teima, né? Você vai ter o Samuel Xavier voltando, já voltou de lesão, na última tava ainda voltando e tal, nessa agora você tem o Guga foi bem na substituindo o Samuel Xavier, o Mano vai dar... mas o Guga tá suspenso, então hoje vai de Samuel Xavier mesmo. Se o Samuel Xavier for mal, acho que o Guga tem potencial pra virar titular. Se ele for bem, aí acho que só mantém a posição dele mesmo. Esse daí é o time que vinha jogando, tá? Trocando o Samuel pelo Guga. Fábio no gol, Samuel Xavier, Ignacio e Freitas. Lembrando, o Thiago Silva não treinou durante a semana, segue fora. Com Gabriel Fuentes na lateral esquerda. Martinelli e Hércules Arias, Riquelme, Felipe Canóbio e Germancano. Quais as mudanças que ele pode fazer? Bem, o Otávio já tá no bid, pode ser relacionado pro jogo, até porque não tem muita preparação. O Otávio já vinha jogando no Atlético Mineiro, jogou no meio da semana, então é o tipo de jogador que, enfim, já tá ali na disposição física. Talvez até justamente a questão lá dos últimos jogos do Atlético Mineiro possa ter justamente cansado o Otávio. E também não sei se ele já colocaria o camisa 94 direto como titular. Quem que ele tiraria para colocar o Otávio? Esse é o maior mistério atualmente também em relação a isso. Então acho que o Otávio começa no banco. Outros dois que também virão para o jogo e que são estreias, Everaldo, está relacionado para o jogo, e o La Vega também a gente já sabe que está relacionado para o jogo. O Otávio ainda não tem a confirmação. Bem, sobre o La Vega, acho que não tem muitas chances de ser titular. O Everaldo, eu diria que tem 5% de chance de roubar a vaga do Riquelme Felipe. Acho que a vaga do Riquelme Felipe ela está em aberto em duas situações, tá? Tanto pro Bernal quanto pro Everaldo. E aí você pode falar assim, Gabriel, será que ele vai meter o Bernal, vai meter 3 volantes? Sim. Acho que tem como ser ofensivo se você destruir a marcação dos caras, destruir a jogada dos caras com marcação, subindo e marcando pressão, mesmo com 3 volantes, tá? Por exemplo, nesses dois casos aqui, no caso do Bernal entrando, o Arias viria pra ponta e o Bernal seria um dos meio-campistas. No jogo passado, o primeiro gol da gente é com o Martinelli marcando lá na área adversária. Então, acho que ele até poderia pensar dessa maneira.
Mas acho que o Mano Menezes vai no básico para esse jogo, vai no que já deu certo. O Everaldo já jogou pela ponta, né, no Bahia. Então talvez também fosse uma possibilidade de entrar no lugar do Riquelme para ter mais presença ofensiva. Afinal de contas, o Bangu deve jogar um pouco mais fechado. É um time, como eu falei, tomou muitos gols no Carioca, fez apenas 2, mas quer terminar com um jogo honrado ali contra o Fluminense, né? Então, enfim, mas acho que de início, pelo menos pra mim, iria com essa formação aqui mesmo. É a formação que vem jogando junto, dá mais 45 minutos pro Riquelme Felipe, que tem essa qualidade, essa visão de jogo meio ganso ali, de poder achar espaço pra poder o jogo fluir. Não vai ter tanta responsabilidade de marcação como teve nos últimos 2 jogos, tanto nos clássicos ali como ele teve, mas também contra o Nova Iguaçu, que atacava muito por aquele lado. Acho que vai estar um pouco mais tranquilo para ele. Vamos ver, acho que pode abrir defesas. Agora, é um fato, deu 30 minutos do primeiro tempo, o time não tá engrenando, não tá conseguindo jogar, a gente precisa de muitos gols. Tem que mudar. O Mano Menezes não pode se dar o direito de, com 30 minutos, 32 do primeiro tempo, jogando mal, não conseguindo furar o bloqueio do Bangu, perder mais 15 minutos até mexer no intervalo. Precisa resolver a situação cedo. O Fluminense precisa botar pressão no Vasco e não tomar pressão do Vasco e a bola começar a queimar no pé num jogo contra o Bangu. Agora, falando nisso, inclusive, sobre a questão de muitos gols, eu vou abrir a KTO aqui agora e vou mostrar pra vocês, porque eles estão com 2... Tem o Odão, né, que é tradicional já na KTO, que é basicamente uma odd 4.75 para Germancano fazer um gol e Agostinho Canobi também fazer um gol, mas tem a possibilidade de você criar uma aposta aqui na combinação, que foi o que eu fiz, que é mais de 2,5 gols do Fluminense, ou seja, o Fluminense fazendo 3 gols ou mais no jogo, e o Germancano fazendo 1 gol. Ou seja, o Fluminense precisaria ganhar de 3-0, 4-0, ganhar fazendo mais de 3 gols, pode até perder, né? De 4-3, por exemplo. E o Germancano fazer um desses gols, tá ali 2,35, mas se você marcar isso aqui, ó, 10% de ganho aumentado, essa odd vai para 2,50. Então você bota, por exemplo, R$15 e pode ganhar 37. Tem uma outra ali, além de fazer essa aposta aqui, eu vou fazer uma outra aqui que eu vi também que tá interessante, que é 1,41, que é o Fluminense terminar o intervalo ganhando o jogo e terminar o final do jogo ganhando o jogo, ou seja, é ganhar no primeiro tempo e terminar o jogo ganhando. Tá com 1,41, acho que é meio provável que o Fluminense ganhe no primeiro tempo. Então vou botar R$20 aqui, se der tudo certo eu ganho 28. Você pode até falar assim, pô Gabriel, vai apostar? Sim, posso apostar porque estou apostando coisas que não me farão falta. Esses R$35 que eu apostei não me farão falta se eu perder. E é assim que deve funcionar a aposta pra você, beleza? Vai lá na KTO com o jogo responsável. Eu até tem alguém lá no Jornada, agora eu não vou lembrar, tá? O nome do cidadão, que começou numa de que as minhas apostas não estavam entrando. No início do ano, de fato, o Fluminense estava muito mal, tava me ferrando. Mas só pra deixar claro que aqui, ó, as últimas 3, uma anulou, né, que foi ali contra o Flamengo, e as últimas 2 deu bom, tá? Tanto no jogo contra o Boa Vista com Botafogo, Flamengo e Vasco, quanto no jogo do Fluminense com o Nova Iguaçu também, deu certo. Mas se desse errado, como eu falei, também não teria problema, porque justamente são dinheiros que não me farão falta. E é assim que tem que ser, beleza? Aposta é para maior de 18 anos e vale sempre lembrar, aposte é aquilo que você pode perder, você não vai ficar rico apostando, é mais provável que se você não tiver controle você fique pobre, então toma cuidado. Mas, se quiser ir lá apostar aquele dinheirinho pra fazer uma brincadeira, usa o link que tá aqui embaixo na descrição. A arbitragem da partida será feita por um árbitro que eu confesso que eu não conheço, tá? O nome do árbitro é Pierre... vamos lá, que esse é complicado. Pierre... caramba, perdi aqui o nome dele. Vou achar agora. Aqui, perdão, achei. Pierre Dias dos Santos. Ele apitou alguns jogos já do Flamengo no início desse Carioca. Apitou o jogo do Botafogo contra o Volta Redonda, mas nunca apitou jogos do Fluminense. Então, confesso que não tem referência sobre ele. Mas vale alguns jogadores e o Mano Menezes ficarem atentos porque estão pendurados. Se tomarem amarelo, não jogam a partida de ida da semifinal. Titulares, tá? Canóbio, Gabriel Fuentes e Ignacio. O Manuel e o Rafael Monteiro também estão ali entre os pendurados, além do suspenso Guga, né? Mas Canóbio, Gabriel Fuentes e Ignacio. Tá 5-0 o Fluminense, o Madureira tá perdendo, o Vasco tá perdendo. Tira esses jogadores
pra garantir que não vai dar merda deles ficarem de fora desse jogo de ida da semifinal. Beleza? Essas são todas as informações que você precisa saber sobre o Fluminense e Bangu. Vem acompanhar a nossa transmissão a partir das 4h30 da tarde. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de deixar um like aqui embaixo. E claro, se quiser ser membro, couber aí no seu bolso um dos planos que tem aqui embaixo, a gente vai agradecer muito. Tamo junto, até a próxima. Valeu.